Agora sim, agora foi pro nosso Senhor. Irmãos, vocês por gentileza, abram sua Bíblia em João 7,37, por favor. Deus amado, Deus bendito, Senhor Deus, Senhor, venha sobre nós a tua presença, Senhor, abençoe cada um que está aqui, Senhor. Eu não sei o que eles vieram pedir aqui, mas eu sei que grandes coisas vieram pedir, Senhor Deus, porque eles sabem que tu é um Deus poderoso, eles sabem do que tu pode fazer, eles sabem que tu é um Deus do impossível, Senhor Deus. Deus amado, Deus bendito, isso é tudo que te pedimos e te agradecemos, amém. Amados, que está escrito assim, ó. Acharam? Que está escrito assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Irmãos, nós estamos falando de uma grande festa, né? Essa festa era uma festa, né, que foi feita para Jesus. E o povo de Israel, ele tinha muito carinho quando fazia a festa. Ele pegava a criança, levantava a criança e a mostrava. Aquela festa durava por vários dias. Duravam por vários dias aquela festa, havia um propósito naquela festa. Aquela criança era apresentada, aquela criança era vista por todo mundo. E todo mundo pegava aquela criança. Porque também, o nascimento de Jesus foi uma festa. E nós observamos que tudo isso acontece lá atrás, acontece lá com o profeta Miqueias 5, versículo 2, quando o profeta, né, ele vai profetizar que Jesus nasceria lá em Belém de Eufrata, né, uma cidade pequena entre as milhares de Judá, mas ali nasceria uma pessoa que teria o governo sobre os ombros. Ali nasceria uma pessoa que iria mandar, e essa criança, isso vem se acontecer lá em Lucas 2,7, quando ali uma moça solteira, né, é agraciada pelo anjo, o anjo chega e ela fica grávida de uma criança. Porém, irmãos, acontece uma coisa ali muito séria. A lei dizia que se acontecesse isso com uma mulher, né, ela seria castigada, apedrejada, mas o que a gente vê ali foi o marido. A gente vê ali o marido. Nós notamos que o marido teve o maior carinho com ela, que seria, no caso, o noivo dela, e ele começou a proteger aquela dona. Ele conseguiu proteger até, irmãos, quando o anjo chega e fala para ele: olha, não tema, porque isso que Maria espera é a obra do Espírito Santo. Irmãos, o que nós queremos dizer com isso? Queremos dizer que é maravilhoso uma criança. Nós projetamos uma criança, o pai e a mãe projetam uma criança. O pai e a mãe, ele faz plano para aquela criança, ele começa a comprar roupa, ele começa a idealizar, é os primeiros momentos da criança, é aquela primeira vez que a criança mexe, nós todos já passamos por isso, né? É uma coisa maravilhosa, mas aquele carinho, mas o que eu quero dizer com isso, amados, é que aquele carinho, ele tem que permanecer. Aquela criança que era adorada antes de nascer, que já bota o nome dela, que já tem aquele nome, os dois têm que ter aquele carinho com aquela criança, os dois têm que ter amor com aquela criança, os dois têm que estar sempre ali com paciência com aquela criança tem que crescer em toda a santidade. Aquela criança, né, já é o caso aqui, nascendo num lar cristão, está sendo apresentada à igreja do Senhor, e os pais têm um compromisso com essa criança. Os pais, eles têm um compromisso de começar a ensinar a palavra a essas crianças, começar a levar eles para o culto, começar, mas com carinho, sem obrigar eles, mas sendo claro com eles, deixando que eles entendam que aqui é o lugar deles. É necessário que o marido, nesse período que a criança está pequenininha, nós sabemos que as crianças choram à noite, às vezes é só a mãe que levanta, né? O pai às vezes finge que está dormindo, o pai tem que levantar, o pai tem que botar essa criança no colo, o pai tem que dar aquele descanso à mãe, e neste momento a mãe tem que ser tratada assim como Maria foi. Porque aquele homem ali,
aquele homem ali tinha tudo para se sentir ofendido e acabar com a vida daquela mulher, porque a lei de Israel era muito severa, ou é muito severa ainda. Um passo desse para a mulher seria o fim dela. Mas ali Deus entrou com providência. E assim Deus está entrando com providência na vida dessa família hoje. Glória a Deus! Assim Deus está abençoando essa família hoje. Aleluia! Essa criança, ela não veio por um motivo, sem motivo, ela veio por um propósito. Essa criança, ela veio por um propósito, ela veio para ser uma criança a mais no reino do nosso Senhor. Essa criança, ela veio com toda, com toda a santidade, com todo o planejamento, porque ela veio no momento certo. Em Eclesiastes 1, versículo 3, 3, versículo 1, diz que há tempo para tudo. Aleluia! Há tempo para tudo. E neste momento era tempo dessa criança. Nesse momento Deus falou, olha, é o tempo dessa criança. Porque, irmãos, nós não somos nada. Deus nos concede nós, sermos pai, nós sermos pai. Deus nos dá essa bênção. Mas, irmãos, nós temos que trazer nossas crianças dentro de um lar cristão. Irmãos, a gente está ligando as nossas televisões e nós estamos vendo o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, Nós chegamos a uma conclusão que uma igreja, para juntar 1.200 jovens, é muito difícil. Mesmo a Nazareno, mesmo a Universal, juntar 1.200 jovens num lugar só é difícil. Mas lá tinha 1.200 jovens. Mas aí o que acontece? Eles estavam lá, bebendo, brincando, se divertindo. Não sou contra, não. Eu já fui jovem também. Mas se eles estivessem na casa de Deus, se eles estivessem buscando ali as coisas de Deus, nada daquilo teria acontecido. É verdade. Porque quando nós estamos buscando as coisas de Deus, o anjo de Deus está andando conosco. Glória a Deus. O nosso Jesus Cristo está nos tomando nas mãos. O nosso Jesus Cristo está nos protegendo. E essa criança está debaixo dessa graça. Porque Glória o primeiro passo já foi dado. Essa criança vai ser uma criança abençoada. Essa criança vai ser uma criança que está sendo apresentado na casa do Deus Pai. E a gente observa o seguinte, nós vimos tantas pessoas chorando, pessoas amarguradas. Agora eu pergunto aos irmãos, houve um milagre ali? Houve um milagre naquelas 217 mortes ali? Houve um milagre, irmão. Porque era para ter morrido todo mundo. Porque como foi se dado aquele fato ali, além do incêndio, ficava pingando aquelas gotas em cima das pessoas, as pessoas correndo para cada lado, de 1.200 pessoas, morrer só, 231, houve um milagre ali, irmãos. E hoje nós estamos aqui porque hoje está havendo um milagre na nossa vida. Glória a Deus! Hoje está havendo um milagre nas nossas vidas. Hoje cada um de nós aqui recebemos uma bênção. Cada um que está sentado a receber uma bênção. Aleluia! Mas que bênção foi essa, Porque quando nós falamos em bênção, irmão, nós imaginamos bênçãos materiais, imaginamos roupa nova, imaginamos casa nova, imaginamos uma televisão nova na sala, um jogo de sofá, uma casa maior. Mas a maior bênção somos nós. A maior bênção somos nós. Nós levantamos da nossa cama hoje com nossos pés. Olha, isso é uma grande bênção. Nós conseguimos falar. Isso é uma grande bênção. Nós conseguimos estar aqui na igreja. Isso é uma grande bênção. Nossas bênçãos são bênçãos que não acabam mais. Nós temos uma família. Isso é uma bênção. Nós podemos comer enquanto muita gente está com a geladeira cheia, mas não pode comer. Tem do bom e do melhor, mas não podem comer. Nesse momento, quantos jovens estão numa cadeira de roda? Quantas pessoas adultas estão numa cadeira de roda? Nós estamos aqui agradecendo o nosso Deus. Glória a Deus! Nós estamos aqui buscando a presença do nosso Deus. Nós estamos aqui fazendo um agir porque nós sabemos que Deus tem um projeto na vida de cada um que está aqui. Nós sabemos que Deus tem um projeto na vida de cada jovem que está aqui. Cada jovem que está nessa igreja não é em vão. Nós temos aqui médicas sentadas aqui. Nós temos aqui psicólogas sentadas aqui. Aleluia! Nós temos aqui
grandes pessoas aqui, sabe por quê? Porque o primeiro passo foi dado aqui. Glória a O Deus. primeiro passo foi dado. A primeira bênção foi dada. O primeiro milagre foi dado. E nós queremos grandes milagres, mas nós somos um grande milagre. Nós somos um grande milagre. E nós, irmãos, como diz aqui em João 7,37, a festa de Israel era uma coisa maravilhosa. Pegavam-se a criança e apresentavam a criança, e aquilo era dias e mais dias de grande festa, porque aquela criança, ela tinha um propósito, dava-se um propósito e dava-se um nome àquela criança de acordo com a vida que ela tinha. Ela tinha um propósito para ser conforme ela. E nós, nessa noite, nós temos um propósito. Nós temos um propósito. E nós temos que chamar atenção para um fato muito importante. Um fato muito sério. Esse homem na vida de Maria, esse homem foi um grande homem. Porque ele confiou na esposa o tempo todo. Nós sabemos que nós somos homens, nós somos chatos. Nós reclamamos muito. Nós somos muito exigentes. Nós não temos paciência. Nós queremos o filho, mas quando o filho chora de noite, a gente entrega a mãe. Quando está com uma dorzinha de barriga, a gente entrega a mãe. Quando tudo a gente entrega, mas a gente não tem paciência. A gente só tem paciência os domingos, né? Quando é menina, por exemplo, bota aquelas roupinhas bonitinhas, bota aquelas trancinhas e a gente sai mostrando a todo mundo. Mas se chorar, a gente entrega a mãe. Se chorar, a gente entrega a mãe. É por aí. Mas a gente que vê nessa passagem aqui, se a gente observar, Deus fez um milagre. O milagre foi o Espírito Santo que deu a criança. Ela ficou grávida por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Mas aquele homem, ele foi um verdadeiro pai. Aquele homem amou aquela criança mesmo antes dela nascer. Aquele homem deixou todas as dúvidas dele e ele aceitou o que Deus falou com ele. Ele aceitou o que Deus falou com ele. Porque às vezes, irmãos, Deus está falando com a gente. Às vezes Deus está falando com a gente. Deus está com um propósito nas nossas vidas, mas nós não escutamos o que Deus quer falar. E às vezes você sabe quando Deus quer falar com a gente, é quando às vezes a gente chega em casa, e a gente chega, e a esposa da gente nos chama, e olha fulano, nós vamos fazer isso vai ser melhor. Aí o homem ora, não, isso não vai ser melhor. Mas fulano, vai ser melhor sim. A gente vai, não vai ser não. E fica aquilo dali, não vai ser conforme a mulher quer, porque tem que ser conforme ele quer. Irmãos, nós estamos numa época que determinada coisa nas nossas vidas está acabando. Está acabando. Nós que somos homens, nós somos separados, a Bíblia diz que nós somos cabeça, continuamos sendo. Mas a gente está vivendo um momento na vida das mulheres, um momento difícil. A mulher agora, além de ser mãe, ela é profissional. Né? A gente passa aí nas ruas, eu vou muito naquele monte da Via Light, eu passo lá, tem uma moça novinha, e é chefe dos caras. Tá lá, 3 divisas em cima do ombro, ela é chefe. Quem vai dizer que ela não é? Os caras têm que ficar quietos e obedecer ela. A gente liga a televisão, nós não observamos agora que as mulheres são mais médicas e professoras, não. Agora elas são piloto de avião, agora elas são psicólogas, agora elas são major do exército, agora elas estão igual a nós. E por que nós não podemos ouvir elas? É verdade. Nós temos que ouvi-las. Mesmo porque uma grande maioria ganha mais do que a gente. É chato? É chato falar isso? É, mas é verdade. É verdade. Às vezes nós queremos, olha, eu sou o chefe da casa, aqui quem manda sou eu, aqui quem manda sou eu. Mas ela estudou mais do que a gente, ela passou num concurso público, o salário dela é 4, 5 mil, nosso é 1.200, fica difícil. Fica difícil. E se nós não tivermos sabedoria, tal conforme esse homem teve, porque esse homem teve sabedoria. Diz a Bíblia que no período acho que é de 6 a 12 anos, eram os pais que ensinavam a palavra às crianças. A partir dos 12 anos, elas iam para um tempo. Mas esse homem, apesar dele não ser pai, ele teve todo o carinho com essa criança. Ele amou essa criança. Ele não quis saber. Tudo bem que o anjo falou com ele. Mas quantas vezes Deus fala com muito homem aí, cabeça dura? É verdade. Quantas vezes Deus fala?
olha, você tem que seguir esse caminho, você não pode fazer isso, mas ele faz o contrário. Fala, Deus. Ele faz o contrário. Faz o contrário. É duro falar isso, né? Alguém pode pensar, esse pastor está maluco, mas é verdade, né? Eu sou funcionário público, né? A minha filha faz faculdade agora, provavelmente ela vai ganhar muito mais do que eu. E eu vou ter que viver com isso. Se eu for inteligente, eu agradeço a Deus. Mas se eu for orgulhoso, eu vou ficar no meu canto reclamando a vida toda. Por quê? Porque esse século é o século das mulheres. Elas não é só mãe, mas não. Elas só não amamenta, mas não. Elas só não ficam esperando o filho, mas não. Elas agora estão participando na casa. Elas estão tendo direito a voto dentro de casa. Elas estão tendo o direito de sentar. Olha, você vai sentar aqui, você vai me ouvir. Não, mas eu não quero te ouvir. Vai me ouvir, porque o meu dinheiro está ficando dentro de casa. E isso, nós que somos homens, temos que viver. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa criança vai crescer. Ela é um bebezinho hoje, mas amanhã ela vai crescer. E por que eu estou falando da mãe? Porque a mãe, ela tem toda a responsabilidade no filho. Mas nós que somos homens, é nosso filho. Mas é ela que cuida. É ela que tem carinho. E qualquer aborrecimento que essa mãe tem, ela não tem mais leite. O leite seca, sabia? Quando a mãe está amamentando, que ela se aborrece, o leite seca. E aquilo ali cria problema para a criança. E mais uma coisa, nós sabemos que quando nós estamos brigando com uma mãe, com uma criança daquela idade ali, sabe o que acontece? A criança sente. A criança sente. Muitas crianças são revoltadas, nascem revoltadas, sabe por quê? Porque escutou briga dos pais, porque escutou o pai agredindo a mãe, porque, mas como agredir? Irmãos, agredir não é só espancar, não. Agredir é falar palavras que não devem perto da criança, é gritar, é falar palavras torpes, é fazer coisas que não deve. E a criança sente com isso também. Apesar da criança não entender nada, ela entende, ela vai nascer uma criança com problema. Então essa criança é como se fosse uma joia, ela tem que ser preservada. Ela tem que ser preservada, porque é disso que vai ter o crescimento dela. E se a gente for ver o livro de Mateus, o pastor me chamou hoje, eu nem tive tempo, mas eu sou uma pessoa, se me chamam, eu fico feliz. Glória a Deus. Entendeu? Não sou pregador, eu gosto da palavra de Deus, mas eu fico feliz. Eu estava indo para o serviço, ele me ligou. A uma hora assim, eu esqueci, mas eu gosto muito do pastor, porque é um garoto jovem, é um garoto que busca a presença de Deus. E se aquele jovem tivesse buscando a presença de Deus, não tinha morrido tanta gente. Mas mesmo assim, houve um milagre ali. E na vida dessa criança, eu profetizo vários milagres. Aleluia. Na vida dessa criança, essa criança é uma criança abençoada. Aleluia. E essa criança, ela veio para fazer a diferença. Essa criança, ela veio para demonstrar alguma coisa. Tudo que não estava indo bem, essa criança vai botar no lugar certinho. Porque quando nós temos uma criança, irmão, dentro de casa, é uma coisa maravilhosa. Eu, quando tinha minha filha, que era desse tamanho não, mas quando crescia um pouquinho, eu botava no colo, levava pro campo, saía por aí. Claro que depois ela arrumou um namorado também, eu nem pude chegar mais perto, né? Mas enquanto ela não tinha namorado, a gente vinha para Nilópolis, ia para ali, do lado dali, que tinha uma sorveteria ali, da Caixa Econômica, a gente ia. Resumindo, até os 13, 14 anos, eu pude usar isso tudo. Depois chegou lá um maluco lá, e as coisas ficou mais difíceis, já não deu mais, né? Não deu mais tempo. Mas até então, eu botava no colo, saía por aí, ia no colégio buscar, ia à reunião. Irmãos, nós temos que entender, se nós, né, teu filho é muito bom, mas nós que somos homens, nós temos que zelar para essa criança nascer sem problema. Porque o nosso desentendimento, as nossas brigas, as nossas amarguras, tudo vai para uma criança. Às vezes a criança nasce com 4, 5 anos, está doente, mas eu não sei por quê. Sabe sim, foi alguma coisa que ele fez lá atrás. Porque apesar dela não entender da briga, mas aquilo fica na mente dela gravado. Ela tem que ter momentos bons. Ela tem, tipo assim, a criança é tipo uma plantinha. Já viu quando se bota água na planta, ela não vai ficando bonita? Assim
assim é a criança. E se os pais tiverem esse cuidado, essa criança vai ser uma benção. Essa criança vai ser uma benção. Eu já estou acabando já, que é dia de festa. Eu queria dizer o seguinte: nós que somos homens, neste século, nós temos que ouvir as mulheres, porque é o século delas. E nós que somos homens, chamado de machão, sou eu que resolvo, sou eu que sei, acabou isso pra gente, irmão. A gente agora tem que chamar elas para conversar. Ó, filha, tá havendo um problema, vamos conversar. Mas nós, infelizmente, elas estão em igualdade com os homens no mercado de trabalho. Elas conseguiram chegar a essa igualdade. Elas conseguiram. E nós agora, nós vamos ter que parar para ouvir um pouquinho. Tem muitas donas de casa aí criativa, tem uma que vende roupa íntima, tem uma que vende natura, tem outras que trabalham em escritório, e são pessoas que trabalham para dentro de casa. E assim, irmãos, como a gente vê esse homem que, sem ser pai, né, mas ele criou como se fosse filho dele. Ele deu amor como se fosse o filho dele. Ele tratou daquela criança como se fosse o filho dele. E ele fez um projeto de vida. E ele, quando foi buscar aquela criança, ele falou: eu estou buscando meu filho. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que dar carinho, nós temos que dar amor, nós temos que fazer, porque a Bíblia é um exemplo. A Bíblia ensina tudo que nós queremos aprender. Se a gente está na dúvida, abre ali a Bíblia e olha. E vai para Mateus. Mateus é praticamente um livro da família. Ensina muito como nós devemos nos portar com a nossa família. Se nós nos portarmos bem com a nossa família vai ser bênção. Agora, se a gente não se portar bem, a nossa família não vai ser bênção. E a culpa não é da criança, de certa forma é nossa. A culpa também não é da mãe, porque a gente, que somos homens, nós achamos que as mães é culpada de tudo, né? Por exemplo, a gente chega em casa, se a filha da gente está namorando no portão, a culpa é de quem? Da mãe. O cara não quer saber, tá no portão namorando, olha, ele entra e fala assim: ó, a sua filha tá lá no portão com aquele sujeito. Ele nunca fala nossa filha. Quando tá tudo bem, é nossa filha. Quando tá tudo errado, sua filha. A sua filha tá lá no portão com aquele camarada. Aquele camarada tem cara que não presta. A mulher às vezes nem sabe, coitada, mas ela é acusada. Então, irmãos, o que eu quero deixar como palavra é essa: que nós, como homem, nós amamos nossas crianças, que nós ame cada vez mais as nossas crianças, porque é dela que vai ser o nosso início de vida, é dela que a nossa vida vai ser uma vida justa. E essa criança aí, ela veio para esse mundo para ter tudo de bom e do melhor. Não é, glória a Deus. Esse bom e do melhor não é nada cara não, irmão. É o amor. O amor. É verdade. Se ela tiver amor, se ela tiver carinho, ela vai ter tudo na vida. É isso que eu queria deixar para a igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a